7h31, de volta, e agora a gente vai estar por dentro um pouco mais dos números, o que as urnas mandam de recado aí, ou de vários recados para os políticos da nossa cidade e de outras também que falaremos aqui, como o Rio de Janeiro. O que representou o vice na chapa de um, vice na chapa de outro, o que representou esse crescimento numa zona eleitoral e em outra não, o que esses números, né, dizem aqui para os especialistas que estudam, que dedicam aí o seu tempo, a sua vida, para nos oferecer aqui, como hoje, por exemplo, esse conhecimento tão bacana através dessas duas feras aí, que são os professores Jorge Gomes Coutinho e também o professor Hamilton Garcia. Eu vou trazer o bom dia do Jorge Gomes Coutinho, logo a seguir eu trago o bom dia do Hamilton e aí eu trago o Arnaldo Neto também, começando essa pauta de hoje. Professor Jorge Gomes Coutinho, muito bom dia, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Folha no Ar, primeira edição, é sempre bom poder recebê-lo. Deixa eu só abrir aqui. Bom dia, Arnaldo, bom dia, Milton, também bom revê-lo, né? Acho que é pouco mais de um ano que eu não encontro o Hamilton, uma pena que não é presencialmente, né? Estamos aqui mediados pelas webcams, mas eu queria agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui com vocês na manhã de hoje, discutindo o pós-segundo turno, né? Professor Hamilton Garcia, que nos causa inveja com a sua localização, né? Está lá em São João da Barra, aproveitando essa maravilha dessa cidade também. E agradecemos a sua presença, seja muito bem-vindo, é ótimo, sempre muito bom poder recebê-lo aqui no Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio, Arnaldo, bom dia, Jorge, prazer revê-lo, estamos aqui presencialmente, embora à distância. É, isso mesmo. Sinto a energia de todos vocês aí, bom dia também aos ouvintes, é um prazer estar aqui de novo. Parabéns pela cobertura, parabéns pelo debate, né, pré-eleitoral aí que vocês fizeram e todo o esforço de comunicação e atualização aí dos eleitores campistas sobre a situação do município, né, e da votação. Obrigado. Arnaldo Neto. Eu recebi a mensagem de um amigo, grande radialista aqui de Campos, Antunes Cleito. Antunes fez uma reflexão sobre o cenário político e ele colocou que concluiu que em nome do pai, né, numa disputa em nome do pai, o Garotinho, Vladimir Garotinho, Viana, do Caio Viana, a diferença foi mínima. George, começando com você, qual a sua análise desse resultado das urnas do segundo turno, sobretudo os dois pontos? O crescimento avassalador do Caio, que pode estar ligado, e a gente comentava isso no intervalo, ao antigarotismo, e também a abstenção altíssimo e o não voto, o voto branco e o voto nulo. Qual a sua análise desse panorama no segundo turno? Tá. Vou fazer uma observação, Arnaldo. Boa parte do que você estava falando anteriormente eu não consegui pegar porque minha conexão aqui ela congelou. Mas eu peguei a sua pergunta especialmente sobre o Caio e sobre abstenção e voto branco e nulo. Mas o restante que você falou realmente eu não... congelou geral aqui. Então vamos lá. Era primeiro é uma campanha mais curta, né? A transição do primeiro turno para o segundo turno, ele coloca sempre uma dificuldade para o segundo lugar, né? Se esse não é um nome suficientemente conhecido por aquela comunidade, por aquela sociedade, por aquela cidade, né? Mas, como você mesmo já diagnosticou, o Caio ele teve um desempenho, né, até surpreendente, né, se nós compararmos com algumas das pesquisas, né, que chegaram tentando fazer uma projeção do segundo turno, né? A diferença ela se reafirmou, mas ela não foi tão grande entre a chapa de Vladimir e a chapa do Caio, né?
Aí eu acho que é um ponto que nós estávamos conversando antes, de nós pensarmos que, muito provavelmente, já há algum tipo de sentimento do eleitor, em parte do eleitorado, não em todo, evidentemente, até porque se fosse todo nós não teríamos o resultado, né, satisfatório do Vladimir, né? Ele não teria sido o vencedor. Mas existe algum tipo de sentimento orgânico de repulsa, né, de parte do eleitorado com relação a nomes que sejam ou provenientes da família Garotinho ou próximos à família Garotinho, né? Eu acho que a gente pode talvez dizer que exista sim um anti-garotismo, né, que fez com que a chapa do Caio tivesse uma performance bastante forte nesse segundo turno, né? Mas foi forte, mas não suficientemente forte ao ponto de levar ao pleito, né, de ter sido o vencedor nessa corrida do segundo turno. Quanto à questão das abstenções, era mais ou menos previsível que nós tivéssemos, no geral, né, no Brasil como um todo, um quantitativo de abstenções importante, embora que alguns já falam que nós já temos no Brasil algum tipo de voto facultativo informal, né? Se pegar mais ou menos dos anos, a média de abstenções dos anos 2000 para cá, isso na média, né? Ela circula aí mais ou menos de um quarto, um quinto, né, do eleitorado, ou seja, daqueles que têm possibilidade legal de votar e não vão, né? Só que dessa vez a gente chegou, na média, em alguns municípios, beirando os 30% do eleitorado. Há cidades que chegaram a 35% de abstenções, ou seja, de um eleitorado que não foi às urnas, né? Então nós já temos aí, como eu estou dizendo, um pouco não é um problema isolado de Campos, né? Mas é um problema que eu acho que deve ser pensado pelo sistema político, né? De como você, digamos, diminuir a distância, diminuir as barreiras, você motivar esse eleitor, né, ao ponto dele ir às urnas e participar do processo de concorrência eleitoral, né? Então, isso eu acho que também faz parte um pouco de um movimento até que vai além do Brasil, né? De uma certa desconfiança, de uma menor aposta na democracia representativa, né? Que é um problema que ele ocorre, como eu falei, em países centrais, em países periféricos, né? Uma desconfiança do voto como via para se produzir mudanças sociais importantes, né? E fora também, digamos, um senso comum, né, de repulsa da política formal, né? Ou seja, é um conjunto de questões que elas ajudam a explicar, e nesse caso, nesse ano de 2020, ainda tem a pandemia, né? Você nota que uma parte do eleitorado, e sobretudo o eleitorado a partir dos 50 anos, uma parcela importante não foi às urnas. Há também um mecanismo de facilitação de você justificar o voto por aplicativo, ou seja, você pode explicar a abstenção por N razões, tanto por elementos estruturais, né, de problemas realmente que se acometem a democracia representativa no Brasil e no mundo, há questões nacionais e também questões conjunturais, que, como eu falei, envolvem aí o problema da pandemia. E a questão do voto branco e nulo, para poder fechar, não sei se já me alonguei muito, primeiro que é perfeitamente legítimo, ao eleitor ele ou fazer do seu voto uma crítica ao sistema, ou seja, isso normalmente é um tipo de voto de protesto que você vê tanto no campo da extrema esquerda
quanto na extrema-direita. Ou seja, esse tipo de jogo não me representa, então eu não participo. Então eu vou lá e deposito um voto de protesto. Né? Mas esse é o tipo de... Esse voto ultra-ideológico, ele não representa, na minha perspectiva, a maioria desses votos brancos e nulos. Muitas vezes o voto branco e nulo ele representa um tipo de fastio, uma repulsa dos nomes que estão apresentados e menos uma crítica ao sistema de eleição de representantes. Né? Então, mas que é algo que também está um pouco nessa toada, nesse clima de uma crítica à política, né? À política formal. Não, eu não quero participar disso. Né? Então o cara vai lá e deposita o nulo e o branco, sabe? Mesmo que em última instância, e eu não canso isso de lembrar, inclusive até mesmo dos alunos na graduação, a contabilidade dos votos válidos ela é feita. Né? Então, você pode dizer que você não quer participar, mas em última instância você vai ser governado, né? Talvez até mesmo pelos nomes que você tem mais antipatia. Mas enfim, mas isso faz parte, eu falei, é legítimo, né? O voto branco e nulo, mas às vezes ele pode ser um protesto individual do cara que está dizendo, eu não quero me envolver com essa gente, né? Ou também, como eu falei, esse voto ultra-ideológico de crítica ao próprio sistema de seleção de governantes pelo voto. Né? Acho que, certo, no geral, é isso. Certo. Professor Hamilton, e a sua visão com relação a esse panorama apresentado em Campos, com essa disputa acirrada entre dois representantes de famílias conhecidas na política e esse alto índice de abstenção nessa eleição, como o Jorge bem ressaltou, também devido à questão da pandemia? Olha, em relação à polarização que aconteceu entre as duas famílias, eu não me surpreendi, porque eu lembro que no nosso último encontro presencial aí no estúdio, numa entrevista também com o Cláudio, com a Luísa, eu falava que a tendência numa cidade dominada por oligarquias, quando há uma quebra, uma renovação política radical, e essa renovação não consegue entregar, né, o que promete, não consegue governar com aprovação, a tendência é voltar aos velhos grupos estruturados, né, que dominavam a política. Isso acontece em quase todos os lugares. Claro, também acontece que quando a renovação, né, isso foi aquela onda lá no Nordeste, nos anos 90, em que a mudança varreu uma série de famílias tradicionais, e aí os novos grupos se consolidaram porque souberam governar, souberam se consolidar no poder. Então, quando o grupo alternativo tem sucesso, ele consegue alijar as velhas oligarquias e se processa aí uma renovação política. Quando eles fracassam, volta a velha política. É o que aconteceu em Campos. Agora, no primeiro turno, isso ficou um pouco eclipsado, a disputa entre as oligarquias, porque todo mundo bateu na Geni, né? A Geni era o atual prefeito, então ficou um negócio que eu acho até que bateram demais. Se eu dissesse, olhando assim agora, talvez o Caio Viana tenha se excedido em bater no candidato, digamos assim, inofensivo, que se revelou o Rafael, apesar de ser um bom candidato, né? Ele tem um bom desempenho como candidato, e talvez tenha perdido tempo em não ter reavivado e refrescado a memória do antigarotismo já no primeiro turno. Talvez se ele tivesse começado a trabalhar a rejeição do seu adversário um pouco mais do que ele trabalhou no primeiro turno, talvez ele tivesse tido sucesso. Agora, é isso, o primeiro turno foi uma eleição em que havia a necessidade de bater na atual prefeitura, talvez tenha se perdido muito tempo nisso, e no segundo turno apareceu a fratura tradicional na política de Campos, a oposição entre as duas oligarquias, os dois clãs familiares.
né? Houve a tentativa de um terceiro clã, que ainda não está consolidado, mas eu acho que talvez o exercício maior seja entender o que está por trás dessa nova polarização, porque a cidade mudou, né? A cidade já não é o poço de prosperidade de outrora, né? E, enfim, você teve aí o Caio Viana com uma vice do PSL, então uma candidatura que apareceu, né, como uma candidatura de centro, não, uma candidatura de centro-esquerda. O Garotinho, aliás, nesse aspecto, eu acho que o Caio Viana, apesar da composição com o PSL, ele conseguiu fazer, digamos assim, a aposta mais bem estruturada da campanha, porque a vice era do PSL, não era uma vice sectária, né? Então ele tentou atrair o voto conservador com uma vice moderada, uma boa jogada, né? Ele conseguiu uma boa atratividade entre os grupos de esquerda, inclusive atraindo lideranças do PT importantes nacionalmente. E no lado do Garotinho, ele fez um movimento diferenciado ali, trazendo um vice da produção, um vice programático. Digamos, o momento programático dessa eleição foi o vice do Garotinho, né, que representava gestão, representava setores econômicos importantes como a agricultura. Eu senti falta no Garotinho de uma articulação que pegasse um pouco mais o campo, que tentasse jogar um pouco para o campo, atrair o campo mais progressista e jogasse também na unificação do campo conservador. Talvez isso explique o resultado apertado, que eu acho que o Caio Viana, a coligação do Caio, jogou bem o jogo da interpelação política. E o do Garotinho, eu acho que ficou limitado ao lance importante, um lance bom do vice da produção, do vice da gestão. Faltando um pouco esse apelo mais ideológico na campanha do Garotinho, embora a questão da família, tudo, ele tenha se colocado, né, como candidato tradicional, da família no sentido dos valores familiares, né? Ele sempre aproveitava os ataques políticos aos problemas judiciais da família dele para defender a família em abstrato, né? Isso foi também uma boa jogada, um bom movimento que ele fazia, mas eu senti falta assim, de uma maior articulação política que projetasse o grupo político dele. Afinal, os Garotinhos representam o quê? Né? É mais conservadora, é uma tendência mais conservadora, mas me pareceu que isso ficou bastante... Ele não soube explorar muito bem essa situação. Agora, eu acho também que também o Garotinho ele teve uma vantagem, que ele é deputado federal. O Caio também, se tivesse um mandato, eu acho que ele teria mais chance de ganhar. Faltou ao Caio apresentar alguma coisa da história de vida dele, além de ser filho do Caio Viana, né? Do Arnaldo Viana. E o Garotinho não. O Garotinho fez um mandato parlamentar que é elogiado, inclusive, na região. Então, isso deu uma vantagem. Acho que, no final das contas, essa corrida de cavalo ali que foi resolvida ali na chegada, né, foi muito em função disso, porque erros e acertos, eu acho que tem pontos fortes do Garotinho, o mandato, ele ficaria com o mandato e com o vice, e os pontos fortes do Caio, que foi essa grande articulação política e essa exploração competente, embora um pouco tardia, no nível que deveria ter sido do legado ruim, né, do garotismo. Agora, se me sobra algum tempo para falar sobre abstenção, eu acho que a gente vai ter que se acostumar. É difícil falar sobre abstenção no Brasil, porque o voto é obrigatório, né? O Jorge acho que já disse tudo. O voto é obrigatório e você fica sem saber o que está acontecendo de fato com a participação. De um modo geral, a gente tendia a ver o voto branco e nulo, e a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. A tendência das democracias, quando se tornam rotineiras, né, rotinizadas, é aumentar a abstenção em função do fato de que, na sociedade moderna,
o que é decisivo para a vida das pessoas é a esfera privada, né? Esfera econômica, da atividade profissional. Então, a velha tendência, né, Georgia, egoísta, né, da democracia lá que o Tocqueville já apontava. Então, esse é o pano de fundo. Nos Estados Unidos, 40% de abstenção é normal e gira em torno disso, às vezes mais, às vezes menos. Na Europa já tem um patamar de 30%, é menor. Né? Qual é o nosso patamar? Eu acho que nós estamos nos aproximando de um patamar. Né? Talvez o voto branco e nulo seja esse patamar já de aproximação. Talvez a gente tenha, na verdade, 30%. Talvez se o voto agora não fosse obrigatório, a gente estaria nesse patamar europeu. Né? É bom ou ruim? Bom, os liberais eles costumam dizer que a abstenção não é uma coisa ruim, porque o importante é que a pessoa vá à urna com a consciência do que está fazendo. Então, se ela não quer ir à urna, é porque ela não tem consciência do que quer fazer, né? Ela não ir. Você não sabe o que fazer diante da urna, dizem, né, os liberais, os ultraliberais, né, Schumpeter, etc. Não vá que você vai fazer um bem à democracia, porque não vai falar besteira diante da urna, digamos assim. Então é melhor que as pessoas compareçam com consciência. Né? Então é uma questão... Agora, há também, né, nesse momento, uma crise da democracia representativa, como o George... E isso fica mais claro nos sistemas livres, né? Nos sistemas dos votos que não são obrigatórios, porque aí você vê a oscilação do número de inscritos para a eleição é um espelho da mobilização política na sociedade. Né? No nosso caso, a gente não tem esse parâmetro. Está aparecendo agora nessa soma nesse crescimento aí desde esse século, né? Século XXI, o crescimento da abstenção, todas as facilidades que o Jorge já apontou. Tenho a impressão que é uma tendência que vem para ficar e no nosso caso pode ser até mais grave porque a gente não tem um sistema de partido autêntico. Né? A gente fala em partido político no Brasil, mas o que conta mesmo, o que contou em Campos? Foi partido político ou foi grupo político? Não é a mesma coisa. Né? E no Brasil todo. Então, você tem uma dificuldade, porque o grupo político, ele mobiliza, é verdade que ele mobiliza, mas ele mobiliza menos, porque o grupo político é menor que o partido. O partido é um conjunto de grupos políticos. Então, quando você tem um sistema político baseado em grupos políticos, a mobilização é menor. Né? E muito, às vezes, dependente de externalidades, né? Para falar de uma palavra que o Alcimar adora, externalidades políticas, né, como incentivos de dinheiro, de benefício, desviado e outras coisas mais. Então, a gente talvez, diante dessa nova realidade de abstenção, etc., talvez a gente fique aí com um problemaço, porque a gente não tem um sistema de participação política estruturado. Né? Não sei se o Jorge concorda. Então, se o voto deixar de ser obrigatório, a gente vai ter, num primeiro momento, uma queda assim, forte, por falta de um sistema de participação institucionalizado. Eu queria ouvir a opinião. Isso é ruim. Milton, queria ouvir a opinião de vocês também, começar com o George, com relação a essa questão dessas eleições tão judicializadas em Campos, e a gente caminha para mais uma, assim, visto que, como coloquei no primeiro bloco, o resultado das urnas, o resultado dos votos, ele é consolidado, Vladimir foi o mais votado, mas a gente não tem ainda no sistema do TSE o prefeito eleito, porque está sub júdice. O quanto isso prejudica até mesmo o eleitor campista de forma geral, que fica cada vez mais desestimulado de ir às urnas, como a gente está analisando aqui nesse alto índice de abstenção que acontece também no país. George, eu queria começar por você com relação a isso. Tá. Bom, inclusive, eu já antes de entrar na sua questão, Arnaldo, eu queria dizer que parte do diagnóstico do Hamilton eu concordo bastante com relação ao sistema político brasileiro e etc. O problema da judicialização. Cara, essa é uma das questões, eu acho, mais importantes da política formal no século XXI, pelo menos até o presente momento. Né? Na medida em que você tira o conjunto de decisões do âmbito do sistema político, né, e as coloca
ou monitoradas ou reguladas pelo judiciário, né? Ou seja, parte das decisões, sanções, punições, elas já não são mais feitas no que seria a lógica rotineira da concorrência eleitoral, que é pelo eleitor, né? Ou seja, o eleitor ele premia, né, o governante, ou ele pune, né, não votando nele, né? Essa é a lógica das eleições, né? Em última instância, né? E você retira essa parte importante dessa tomada de decisão do cidadão comum e coloca numa outra esfera, que é a esfera do judiciário. Eu sinceramente, eu não consigo ter uma perspectiva positiva sobre a judicialização, não, o Arnaldo. Eu sei que, inclusive o Hamilton, eu não sei qual é o posicionamento do Hamilton, mas parte da área, digamos assim, desde o final da década de 90, tinha a aposta de que um judiciário pujante poderia fazer um processo de saneamento, digamos, do sistema político. E até o presente momento eu vejo mais uma consequência de esfacelamento do sistema político, né, do que propriamente de saneamento, né? E eu acho, né, bastante ruim, né? Embora que nesse caso em particular, desse problema da chapa Vladimir, eu particularmente fiquei muito perplexo quando eu via do que se tratava, porque aí concordando também com o Hamilton, o Vladimir já pode ser considerado, sem dúvida alguma, um político profissional, né, no sentido, né, de ter um caminho, de ter uma estrutura, de ter uma rotina. E o que ocorreu em última instância foi uma inobservância, né, de questão formal que eu particularmente eu não consigo compreender, sabe? Como é que deixaram, né, embora que o Hamilton já escrutinou aí as razões da escolha do vice, né, e está tudo bem, né, são os cálculos políticos que se faz na construção de uma chapa, mas agora, no âmbito formal, essa escorregada, ela simplesmente é quase que fatal. Né? Uma questão, como eu falei, uma filigrana formal, né, coloca aí a chapa numa berlinda, e é algo francamente evitável, né? Francamente evitável, né? Mas de toda maneira, como eu falei, inclusive uma questão, eu acho que a atuação da Justiça Eleitoral ela é importantíssima justamente para que se observe a lisura e o respeito das regras do jogo, tá? Mas a questão é que eu estou dizendo, o problema é o grau de musculatura, né, o grau de energia desferido aí e causando um desequilíbrio entre decisões do âmbito propriamente da concorrência eleitoral, da política, do eleitor e as decisões que são tomadas nos corredores do judiciário. Entendeu? Minha questão é mais essa. Arnaldo, se me permite colocar uma questão aqui ou está na linha de raciocínio aí? Pode ir também, se tiver. Não, porque eu pedi o Hamilton para falar sobre essa questão da judicialização. Sim, desculpa. Perfeito. Não, eu também fiquei com a mesma impressão, viu, George? Eu achei inacreditável, porque talvez a única explicação seja o seguinte: há uma enorme atração do clã pela ilegalidade, né? Eu acho que dá uma adrenalina, fica mais emocionante você estar ali sempre na margem legal, né? Talvez seja essa a explicação, mas é impressionante isso. Então talvez seja um mau presságio de que Campos voltará à página dos noticiários judiciais, talvez, né? Mas eu tenho a impressão que essa questão, o Brasil tem também uma tradição burocrática muito forte, né? Uma coisa, a gente é uma nação constituída a partir da burocracia, da força do Estado, né? Foi por isso que a gente não se esfacelou, que nem a América Espanhola. Então, a condição sine qua non para o Brasil existir é a burocracia, a força
como o Faoro falava, do estamento burocrático, da mão pesada, né, que invade da percepção estatólatra, que invade todas as dimensões, né? E na eleição não é diferente. Você vê que o Brasil, enquanto imitou os Estados Unidos naquele sistema de voto, de apuração e tal, que passava pelas assembleias legislativas na República Velha, era uma festa, né? Só ganhava quem tivesse ali o aval do chefe político estadual, que era uma espécie de papa dos chefes políticos locais em cada estado. E aí a gente instituiu o TSE, né, um tribunal de justiça, melhor dizendo, a gente instituiu nos anos 30 uma justiça do trabalho que impôs um pesado fardo de normas, etc. E a gente paga um pouco o preço disso, porque é infernal você ter que processar as normas todas. Não é só nas eleições, no Brasil todo, né? O Brasil é conhecido por essa capacidade, né, de normativa. A universidade, inclusive, né? Você tem ali um sobretrabalho burocrático inútil que é da nossa tradição. Isso cria problemas, né? E eu tenho a impressão que isso começou a cair agora com o protagonismo das redes sociais, porque também eu lembro que na discussão sobre a política nas redes sociais eles quiseram enfiar o parâmetro burocrático, que o debate eleitoral tinha data para começar. Agora você imagina, o debate eleitoral tem data para começar. Aliás, o grande produto dessa superestrutura burocrática toda é que você não tem debate no Brasil. Não tem debate eleitoral, praticamente não tem debate eleitoral, não tem discussão programática. Os veículos de comunicação, as entidades ficam com medo de fazer debate, porque o risco de você infringir alguma norma da justiça eleitoral é muito grande. Incorrer em crime, ninguém quer incorrer em crime eleitoral. Então, é interessante. Eu entrei na universidade nos anos 80, mas já acompanhava a vida, eu era militante estudantil nos anos 70, e fui perseguido também pela ditadura, porque fui expulso de duas escolas secundárias, porque fazia Grêmio, etc., nos anos 70 e 80, e tinha mais debate na ditadura. Ali na redemocratização, a partir de 79. Tinha debate. Lá na PUC a gente fazia debate com todo mundo. E livre, debate livre. Não tinha negócio de justiça eleitoral, não tinha polícia. Aliás, qualquer tentativa de intervenção era vista como um autoritarismo. Agora não, agora você não consegue fazer debate, porque as pessoas têm medo da norma, né? Então, é uma situação, eu tenho a impressão que a gente tem que passar por um processo de desregulamentação no Brasil todo, mas em particular nessa questão eleitoral. Focar em alguns pontos que são cardeais para o bom funcionamento, influência do poder econômico, abuso de quem é detentor de mandato, etc., etc., mas deixar as coisas fluírem, como de fato acabam fluindo aí na rede social, né? Que não dá para você dizer quando é que vai começar a campanha na rede social, tiveram que flexibilizar. Eu tenho a impressão que a tendência também é morrer um pouco, afrouxar um pouco esses controles surreais, né, que levam depois a ter milhares de candidaturas agora sendo julgadas aí, por causa de questões burocráticas, inclusive. Uma coisa inacreditável. Eu concordo com o George. Bom, são 8h05. A gente pode fazer uma pausa agora, um intervalo, e voltar para fechar com o último bloco. Tem uma questão aqui que eu gostaria de colocar, Arnaldo, e aos professores, que é essa questão de mudança. Efetivamente, o que falta para o eleitor brasileiro promover efetivamente a mudança? Porque eu estava conversando com o professor George um pouco antes do programa, a gente falava aqui sobre inúmeras frases que existem, né, aí pelas esquinas da política, como por exemplo, não, a gente coloca lá, se não der certo a gente tira, rouba mais faz, enfim, houve uma mudança, né, daquele ciclo de Arnaldo e Garotinho na entrada do Rafael, mas não é uma mudança tão grande, porque volta, né, o grau de parentesco dele com o ex-prefeito, né, o histórico Zezé Barbosa. Mas aí depois a gente comenta isso no próximo bloco, eu peço a vocês, porque o Arnaldo também vai colocar essa questão da mudança na Câmara, que também não é uma mudança assim tão nova,
é o novo velho, né? Enfim, essas questões que a gente pode abordar aí para o próximo bloco e também, eu estava observando aqui, das 57 cidades ontem, 18 que passaram pelo segundo turno, né? 18 foram capitais. E dessas 18 capitais, não é isso, Arnaldo? Se eu não estou enganado, 39 cidades, né, importantes. Isso. Dessas 18 cidades, nenhuma dessas 18 capitais elegeu uma mulher prefeita. Também, a gente tem a questão da Câmara de Campos. O Arnaldo coloca tudo isso daqui a pouco. Não era capital, não era capital. Tem uma cidade do Paraná em que é disputando entre duas mulheres, mas não era capital. Uhum. Tem razão. Nas capitais, não. E também a gente tem que ver no próximo bloco, como eu falava no primeiro bloco, a questão do PT ficar sem representatividade de capital nenhuma, o PSOL conseguiu uma capital e se firmar talvez como principal partido de esquerda, e também o mau desempenho do presidente Bolsonaro. Então, PT e Bolsonaro, que foram os protagonistas de 2018, foram mal em 2020. O que isso significa para 2022? Bom, agora tem também a outra questão. Será que falta ao eleitor coragem para mudar efetivamente, mudar aquela, como diz o professor usou o termo mais cedo na economia, que demos um cavalo de pau e de fato foi, né, e parou tudo, ou falta opção para o eleitor realmente mudar? Porque aparentemente ele dá uma arriscadazinha e quando vê ele retorna para aquele meio que porto seguro, digamos assim, lá no Rio de Janeiro, voltou, aqui também voltou, enfim. Vamos ouvir dos especialistas o que a gente pode estar, de repente, vagando aqui na interpretação. 8h07 em Campos, você ouve o Folha no Ar, primeira edição, tem várias participações aí nas nossas redes sociais, o pessoal está debatendo aí, discutindo, né? Enfim, e vamos ouvir aí, né, os especialistas no próximo bloco. 8h08. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Voltamos em instantes. Sua conta de